De Papo no Ar. Olá, mais uma semana por aqui conversando e discutindo com pessoas interessantes sobre os assuntos importantes. Esse é o episódio 7 do De Papo no Ar, que está disponível no YouTube e em diversos agregadores. No YouTube e no Instagram você encontra o link direto para a sua plataforma de podcasts preferida, onde você pode assinar para receber as atualizações todas as quintas-feiras. Aproveite a visita ao YouTube, assine o canal e marque para receber as notificações. Ali também é um excelente espaço para ouvirmos sua opinião. Deixe mensagem ou mande um e-mail direto para podcastdepaponoar@gmail.com. Eu sou Pablo Roskin e comigo a psicóloga e psicanalista Simone Aziz. Simone, uma semana depois do primeiro eclipse de junho, com quem vamos conversar? Essa do eclipse eu não sabia e também nem sei o que isso significa, mas sexta-feira passada tivemos um e agora daqui a uma semana e meia mais ou menos vamos ter outro. É um mês com dois eclipses. Então, eu sei o que é eclipse, não sei o que significa astrologicamente, mas que os astros estejam a favor dessa vinda da nossa convidada. Quero dar olá a todos e todas e também a ela. Hoje temos o prazer de receber aqui com a gente a Eliana Barbosa. Ela é psicóloga e advogada e presidente da Comissão de Vítimas de Violência Doméstica da OAB Niterói. E também voluntária do projeto Justiceiros, que é atuante em causas femininas. Então, Eliana, quero te dar as boas-vindas, quero te agradecer por ter aceito o convite, né, se disposto a vir aqui bater esse papo com a gente sobre esse tema tão relevante, sempre foi, mas que no momento dessa quarentena, então, está mais em voga ainda. E quero começar, Eliana, já te fazendo uma pergunta que abrange algumas coisas. Primeiro, o que se entende hoje no Brasil por violência doméstica e o que a Comissão de Vítimas de Violência Doméstica da OAB faz e também o projeto Justiceiros, que você nos falasse um pouco dessas duas atuações suas aí. Simone, olha, eu estou tão feliz de estar aqui. Você não tem noção, sabe por quê? É um orgulho muito grande poder falar, poder levar informações. Quando me surgiu o convite, eu fiquei assim, gente, que oportunidade ótima. Que eu bom. Tenho feito algumas lives e realmente eu quero agradecer o seu convite, o convite do Pablo, que é assim um profissional de ponta. Então eu acredito em todos os projetos que ele tem abraçado. Eu não conhecia você, mas assim, estou muito feliz porque é uma coisa, primeiro que é muito diferente, né? Eu tenho percebido que eu estou lançando voos. Live para mim era uma coisa assim, fazendo live. De repente eu me pego assim, toda semana, fiz live no sindicato. Bem, eu amo gente. Por necessidade de negócios, eu me vi forçada a empreender mais algumas coisas e fui buscar o direito, que era uma área muito interessante para o meu ramo de negócios. E aí eu me especializei, acabei o curso e comecei a ver o que eu vou fazer da minha vida. Comecei a fazer algumas ações de família, algumas coisas assim ligadas, e sempre gostei porque a psicologia estava o tempo todo, né, impregnando ali o meu trabalho, porque eu nunca me afastei da área. E nesse momento eu achei que valeria a pena, então, fazer uma tentativa de abraçar um convite que me foi feito para trabalhar com vítimas de violência doméstica. Eu achei, a princípio, uma coisa assim, trabalhar com crime não é muito, né, a minha alçada, mas o contexto não era só o crime, era a assistência que eu poderia dar à vítima, né? Nesse momento, eu achei que valeria muito a pena. Eu falei, eu vou abraçar esse negócio, eu vou ver que bicho que dá. E fui. Olha, fiz a escolha certa. Assumi a comissão, eu estou presidente da Comissão de Assistência às Vítimas de Violência Doméstica, é um nome grande, né? Mas é porque eu precisei abraçar uma causa de forma mais ampla. Antes, essa comissão, que era apenas um núcleo, ela fazia um trabalho muito reduzido. Ela fazia alguns atendimentos, mas ela não conseguia ter uma representatividade. E aí eu quero deixar aqui um abraço e muito agradecimento ao nosso presidente, ao Dr. Cláudio Viana, que é o nosso presidente da OAB, e que realmente ele deu visibilidade à nossa comissão, aonde eu pude desenvolver vários projetos. Dentre eles,
me dedicar a informar. Então, Simone, as pessoas acham assim, a comissão da OAB, então, é somente para os advogados. E aí, a minha comissão quis fazer alguma coisa diferente, e nós trabalhamos para a sociedade e para a advocacia. Acho que isso é que é o diferencial da gestão atual. Então, eu assumi como presidente, montei uma equipe, e aí vamos trabalhar, vamos fazer evento. Mas eu percebi que fazer evento dentro da nossa casa é muito bonito, mas eu precisava expandir. E aí eu comecei a levar o nosso trabalho, eu levava a nossa comissão, com a minha equipe, para clínicas, levando a Lei Maria da Penha. Olha, Simone, uma das leis mais bonitas que eu digo para você como advogada mesmo, é a terceira melhor lei do mundo, e que ela abraça de uma forma tão bonita a causa de luta na defesa da mulher. Essa lei, se a gente aplicá-la de uma maneira correta, de uma maneira certinha, ela funciona muito bem. Mas a gente sabe que isso depende de muitas questões, dependem de políticas públicas, dependem do envolvimento do nosso judiciário, dependem de questões policiais mesmo, de bom atendimento. Então, existem questões que fogem à nossa alçada. E aí eu acho que eu não fiquei satisfeita com isso, sabe? Eu realmente parti para ser uma justiceira. Fui convidada, né, para ser voluntária. Aí eu olhei assim e falei, eu acho que eu vou abraçar esse negócio também, eu acho que vai ser bom. E aí a gente se inscreve no projeto, é um projeto que hoje nós já temos aí 1.900, 1.800 mulheres inscritas de diversas áreas. Então nós temos médicos... inscritas como voluntárias para trabalhar no projeto, né? Isso. Médicos, assistente social, psicóloga e advogada, e temos as amigas. Então, tem uma central, que é uma central de justiceiras, a pessoa entra em contato com o WhatsApp, e aí ali ela vai ser direcionada para as áreas que tiverem necessidade de atendimento no local que ela mora. E isso é espalhado no Brasil inteiro. E não paga nada, sabe? É um trabalho, assim, voluntário mesmo, para a gente poder sentir aquela mulher e ver o que a gente pode ajudar. Mas, Helena, eu queria que você esmiuçasse só mais um pouquinho, porque a gente ouve muito falar, mas quem vai ouvir o podcast, de repente, não sabe, a Lei Maria da Penha é para mulher que apanha, é só isso. Eu queria que você falasse mais detalhadamente. E eu vou aproveitar a pergunta da Simone. A Lei Maria da Penha, eu sei que atende só as mulheres vítimas de violência doméstica, mas a sua comissão, ela atende, por exemplo, a casais homoafetivos? Primeiro, vamos conceituar. A violência doméstica, ela está diretamente ligada à Lei Maria da Penha, que é o que dá proteção à mulher. Então, é a violência doméstica contra a mulher, gênero mulher, tá? Então, a gente já trabalha, antigamente, só mulher mesmo, sexo. Hoje, a gente já está com gênero mulher. Então, o que acontece com a Lei Maria da Penha? Ela vem para proteger aquela figura da mulher, mas seja ela de qualquer classe social, seja ela nova, velha, a idosa também, apesar de termos o Estatuto do Idoso, eu fiz até uma live com relação à violência patrimonial da idosa. Por quê? A gente precisa falar o que a gente chama em direito de diálogo das fontes. O diálogo das fontes nada mais é do que a gente usar mais de uma legislação para poder enquadrar aquele caso concreto. Então, a gente vai sempre usar a que for mais indicada. Nesse caso, a violência doméstica pode ser contra a idosa, pode ser a filha contra a mãe, o filho contra a mãe. O que a gente tem que dizer é que sempre a vítima será mulher ou gênero feminino. Isso é que tem que ficar claro. Existem alguns julgados de forma muito rara, que ainda eu vi até um julgado, mas isso é uma coisa assim muito rara, que fala da violência doméstica como se fosse a Lei Maria João. Mas a gente não se abrange muito, não. Pode até ser uma violência doméstica, mas não pela Lei Maria da Penha, que tem os seus agravantes. Ela informa a pena, as modalidades de protetivas, que são aquelas medidas que a gente chama em juízo protetivas. Então, a vítima, quando ela passa por alguma situação que seja um dos tipos da violência, que são os 5,
Então, quando ela vive algum desses tipos de violência, por exemplo, ela sofre uma violência patrimonial. Então, ela vai em juízo, primeiro ela faz um boletim de ocorrência, ela vai a uma delegacia, faz um boletim de ocorrência, que hoje, por força da Covid, também pode ser feito de forma online, que é uma novidade, não podia. Agora, por força do nosso isolamento, está sendo permitido fazer esse boletim de ocorrência online. Então, ela faz esse boletim e, na medida protetiva, ela pede para ele se afastar, é um tipo de protetiva, para que ele se afaste, para que dê tranquilidade dela sobreviver. Pode ser a mesma coisa se for uma violência física, se for uma violência sexual também dentro do casamento, né? Se for uma violência moral, ela também pode pedir. Então, a protetiva tem um rol que também não é taxativo. Na própria lei, tem dizendo quais são os tipos de medida protetiva, das medidas protetivas. Mas a gente sabe que existem outras que é um rol apenas exemplificativo. É difícil de você listar todas possíveis dentro de uma lei. Para a gente esclarecer para quem está nos ouvindo e de repente está passando por isso, que a violência doméstica ela pode estar incluída em sofrimento físico, sexual, psicológico, moral ou patrimonial. Né? Então, quem está passando por isso já é considerado vítima de violência e já pode ser incluída na Lei Maria da Penha. Exatamente. Né? E essa pessoa não precisa conviver, que a gente tem algumas dúvidas com isso. Às vezes a pessoa fica assim, mas ele não convive, eles são namoridos, mas cada um mora na sua casa. Mas se eles têm algum tipo de relação, é caracterizado como violência doméstica. Uhum. A nossa comissão, ela tem, o alcance dela específico é o alcance da Lei Maria da Penha. Então a gente se fixa nela. Tá? Agora, se for alguma situação, por exemplo, 2 rapazes, né, que eles vivem, eles não serão enquadrados pela Lei Maria da Penha, porque aí não é o gênero que a gente tanto está falando. Agora, eles vão ter um suporte, sim, de uma outra comissão. Nós temos uma comissão que fala especificamente, que aborda a homossexualidade, tudo. Então, ele teria, sim, um suporte. É crime, se tiver briga, aquela coisa toda. Só não vai enquadrar pela Lei Maria da Penha. Na Maria da Penha. Não vai conseguir, entendeu? Eliana, e aí, quando você fala que a comissão se focou muito em fazer eventos, esses eventos, eles visam instruir, trazer o tema para poder ser debatido e instruir as mulheres que estão passando por essa violência, que elas podem denunciar. Seria isso? Seria isso. Eu vou te falar o porquê. O nosso Estatuto da OAB, ele fala claramente que a gente não pode se utilizar de captação ilícita de clientes por dentro das comissões. Então, as comissões, elas não podem se utilizar desse trabalho para captar clientes. E aí, a nossa, que seria uma comissão primordialmente de atendimento a essa vítima, se a gente faz atendimento, entende-se por o nosso estatuto que poderia ser uma captação de cliente. Então, não é permitido que nós façamos atendimento. Mas eu posso atender em primeiro momento, eu não posso dar sequência a esse atendimento para não caracterizar a captação ilícita, porque eu seria penalizada pela minha direção. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso atender essa vítima, nós temos um telefone, uma central na OAB, é só buscar na internet o telefone da OAB Niterói, vai cair na nossa central, e a secretária das comissões, ela vai passar para mim, olha, doutora, tem uma pessoa e está querendo conversar com a senhora. Então, nós vamos marcar um dia, nós vamos atendê-la no sentido de orientar aonde ela vai procurar ajuda mais efetiva. O que eu levo de informações nas nossas palestras, que eu levo todos os telefones, eu digo como vai fazer um BO, uma coisa bem detalhada, que evite ir sozinha, vá com uma amiga ou vá com uma advogada, para facilitar a identificação, para que o policial entenda, porque a pessoa às vezes está muito nervosa, você está passando por uma situação que é uma situação de muito cuidado, né? Você está ali sofrida naquele momento da ocorrência. Então, o nosso trabalho, ele se expandiu dessa maneira. Então, a vítima chega para mim e ela chega sem saber aonde procura,
porque o grande problema é que as coisas são divulgadas, mas as pessoas parecem que não enxergam, parece que não veem. Então, hoje, a gente faz o quê? A gente reforça. Olha, existe a CODIM, existe Niterói Tendean, São Gonçalo Tendean. Nós temos uma limitação, trabalhamos só com Niterói, por causa da nossa comarca, que é Niterói. Eliana, então explica o que é CODIM e o que é DEAN, para quem está nos escutando. Né? Vamos lá. Vou te dar assim um breve relato de como acontece, né? A vítima de violência doméstica, ela precisa lutar com muita força para ela denunciar, porque desde o momento em que ela denuncia, as portas para ela, principalmente para a área da justiça, se abrem. A gente fica apavorada dizendo que vai se fechar, mas não, ela se abre, porque ela, munida de um boletim de ocorrência, ela pode procurar a Coordenadoria de Mulheres. Por quê? A Coordenadoria de Mulheres, que tem essa sigla de CODIM, é do município de Niterói, ele é uma célula, né, da prefeitura, e que ele tem uma central lá, que é uma central de passagem. Então, ela não vai poder dormir muito tempo lá, mas ela vai ser acolhida de uma maneira emergencial. Eliana, você sabe se existe em outros municípios, porque assim, a gente não está focado só em Niterói, né? No Brasil, especificamente, em outros municípios, em outros estados, você sabe se existe alguma coisa semelhante à CODIM? O que existem são as casas-abrigo, que existe uma diferença que é casa-abrigo e casa de passagem, tá? Essas casas de passagem é conforme a CODIM, que é uma coordenadoria, e ela tem ali um abrigamento temporário, muito temporário, em que a pessoa não pode ficar ali. Já em alguns estados, no Rio, nós temos... Casa da Mulher Brasileira tem espalhado, tá? Então, no Rio nós temos, e em outros estados nós temos, que são casa-abrigo. Ela fica diante da protetiva que ela conseguir, mas depois da protetiva. Se ela conseguir uma protetiva de afastamento, que a pessoa não pode chegar perto dela, o agressor, ela vai ficar nessa casa-abrigo, ela vai ser acolhida, inclusive com os filhos também. Ela recebe todo o cuidado, mas ela fica sem contato com ninguém. Tem os prós e tem os contras, porque se ela facilita o contato, essa casa tem lugar sigiloso, ninguém sabe onde fica. Nem nós da comissão temos acesso, só quem tem acesso é o Ministério Público e o pessoal que faz o envolvimento com a protetiva e que cuida realmente das casas. Elas não são divulgadas, justamente para a proteção da vítima, né? Para que esse agressor não vá ao local. Sim. O projeto da Justiceira, o que ele faz? Ele faz justamente isso. Quando me cai uma vítima de Niterói, eu já vou dizer para ela, olha, nós temos a coordenadoria, nós não temos casa-abrigo, você não vai poder morar, mas nós temos aqui uma casa de passagem, mas você precisa ir à delegacia. Na delegacia você vai fazer o BO ou o RO, depende da localidade, e você vai fazer isso com muito detalhamento para que você consiga a protetiva, vai dizer o que você precisa de proteção, qual é o campo que você precisa de proteção, para que o juiz defira isso, e aí, diante disso, você vai tentar criar uma nova vida. Se essa mulher tiver filhos, esses filhos estudam perto da casa dela, ela não vai voltar para casa, essas crianças vão ficar sem estudar? Não. A lei já faculta, que foi uma lei municipal, foi um grande ganho de Niterói, e essa lei depois virou uma lei federal. Então, hoje, a mulher com filhos, ela já consegue arranjar vaga em qualquer escola que seja próxima de onde ela está morando, provisoriamente. Porque ela sai das garras do agressor e ela tem que morar em algum canto, né? E aí, os filhos vão ficar sem estudar? Não, porque de que adianta? Ela tem que levar o filho para o colégio, aonde ela mora, aí o agressor está lá. Então, são pequenas atitudes que eu acho que ajudam, né, a essa vítima. Eliana, eu lendo sobre o tema, eu descobri uma pesquisa que foi realizada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC, e que descobriram o seguinte, que a continuidade do vínculo marital é de 20% em caso de espancamento e ainda é maior um pouco quando se trata de outros tipos de violência. E aí me faz pensar o seguinte, no episódio 3, que a gente falou sobre Freud, eu trouxe um conceito de pulsão de morte, que foi uma descoberta do Freud. Resumidamente, a pulsão de morte é algo que cada um de nós tem. Nós temos pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de morte é algo atuando em nós como um excesso que ultrapassa o que a gente entende por prazer, mas mesmo assim
faz o sujeito repetir algo que não está lhe fazendo bem. Então, seria uma pulsão que visa a destruição, tanto de si quanto do outro, e trabalha silenciosamente em cada um de nós. E o nome do artigo que o Freud fala disso, que é além do princípio do prazer. Isso aí já diz como essa pulsão trabalha. Ela vai além do princípio de prazer. E aí eu penso, o que é que mantém, né, uma mulher numa parceria amorosa em que ela é vítima de violência doméstica? E aí a gente esbarra um obstáculo interno, e talvez seja uma das principais dificuldades. Por isso eu estou vendo você tão preocupada em falar e informar e falar de formas para essas mulheres denunciarem, procurar atendimento, que penso que talvez muitas não procurem, e vocês que lidam com isso devem ficar muito angustiadas. E talvez seja a primeira ação de vocês estimular essas mulheres a procurarem ajuda. Só não dá para ajudar quem não quer. Isso aí, Simone. Né? Como é que vocês lidam com isso, né? Você colocou uma coisa muito importante, porque eu costumo falar, né, essa vivência, né, esse acontecimento da violência doméstica, ele demanda uma mexida, né, interna e externa. Então, você precisa ter esses dois olhares. E aí, muitas das vezes, o leigo, quando a gente fala, porque fulana acabou voltando, ela é burra, tá vendo, é safada, aí ó, não sabe o que quer, tá vendo, gosta de apanhar. Às vezes a gente ouve isso, né, e aí tem outros que falam assim, não vou mais ajudar não, larga de mão. Só que a gente tem que ver o seguinte, essa mulher, como você falou, tem aquela pulsão, né, de morte, tem a pulsão de vida, e dentro desse estudo da violência doméstica, nós temos uma teoria que ficou realmente, que é a teoria do ciclo da violência. Esse ciclo da violência é como se fosse uma rodinha, e as coisas acontecem sempre da mesma forma, e ela não consegue quebrar esse ciclo. E ela não consegue por quê? Porque é como se passasse um momento. No momento em que ela está ali para visualizar determinadas coisas e que é possível, não entra ninguém para dar uma ajuda. Aí ela volta para o ciclo vicioso. Então começa com um momento de tensão. Vem aquela tensão toda, são muitas briguinhas e controles, e me dá seu celular que você está falando com quem é que te ligou ontem, essa roupa está curta demais, e começa aquele momento de tensão em que a mulher já começa a ficar desconfortável com relação a isso. Logo no segundo momento, vem a agressão. Eu bati nela porque ela me deu motivo. Olha só, a ponto que chega, né? Ela que me deu motivo para bater nela. E aí acontece realmente a agressão, pode ser física. E aí, nesse momento em que ela está machucada, está calejada, faltam nela dois ingredientes. Primeiro, conhecimento de romper, que é uma coisa que tem que ser de dentro, ela se entender, ela querer mudar, ela se valorizar, que tem um dado da autoestima, né? Quer dizer, ela se amar, né? E quebrar, vou sair disso, chega, dar um basta nessa situação. E tem um outro lado que é pior ainda, que é muito grande, muito grave hoje em dia, que é a situação financeira. Normalmente esse marido é quem trabalha, é um marido provedor, ela acabou se acomodando, deixando muitas coisas por conta do marido, não quis resolver, não quis aprender a mexer numa internet, a mexer num celular, a criar uma senha de banco. Não, ele sempre controlou, ele controla muito bem. E aí, nesse momento em que faltou a comissão, ou faltou uma amiga, ou faltou alguém para mostrar para ela, se valoriza, você é bonita, você precisa, sabe, mudar de vida, você não merece isso, apanhar, ficar de olho roxo, ficar se encobrindo na rua, botando franja, tem uns que usam umas franjas grandes para poder tampar, né, aonde ficou o hematoma e tudo, e aí de repente nesse momento, dá um intervalo, dá uma lacuna muito perigosa para o abusador, para o agressor, ele volta mansinho com carneirinho, Simone. Sabe o que ele faz? Desculpa, meu amor, foi um ato insano meu, eu tô errado, eu não vou fazer mais, eu te amo. E aí ele aparece com aquele buquê de flores, com vinho, com uma taça, com uma lingerie, e aí vem uma noite maravilhosa e tudo volta ao normal. 2 meses, 1 mês depois, está tudo de novo. Ela não conseguiu quebrar o ciclo no momento em que era necessário quebrar. Então,
o meu papel, o papel da minha equipe, é fazer com que nós tenhamos possibilidade de levar conhecimento e mostrar para essa mulher que ela pode, aonde que ela pode procurar, aonde ela pode se empoderar, ela pode fazer cursos. Tem muitas empreendedoras hoje que saíram do ciclo da violência doméstica porque conseguiram, sabe, vender alguns produtos. Então, a gente tem assim, representantes que foram vítimas de violência doméstica. Eu tenho uma conhecida minha em que ela conseguiu virar o jogo de uma tal forma que hoje ela está linda, ela emagreceu, ela está malhando, eu acompanho e ela está bem. Ela não esqueceu o que ela viveu, mas a vida dela está seguindo. Ela conseguiu se libertar e é muito difícil. A gente, quando pensou em alguém para falar sobre violência doméstica, e eu lembrei na hora de você, foi por conta do crescimento de casos nesse período de isolamento social, né, onde as pessoas estão em home office, as pessoas estão passando 24 horas dentro de casa. Na primeira semana a gente brincava que nunca se fez tanto sexo no mundo quanto aquelas primeiras semanas. E logo depois começou um zum aqui, outro ali, falando sobre violência doméstica. E depois pipocou um vídeo que eu acredito que você tenha assistido. Eu cheguei a ver até na televisão, fora 4.589 grupos de WhatsApp que mandaram o mesmo vídeo, sobre uma call de trabalho, onde tinha uma vítima. Você deve ter visto esse vídeo, né? Qual a importância de outras pessoas, né, no entorno estarem atentas à situação, como no vídeo? Segunda pergunta, nesse período, aumentou, diminuiu, existe um estudo feito, não mudou ou não se sabe ainda? E, para concluir, existe diferença entre classe social, assim, quem é mais rico apanha mais, quem é mais pobre apanha mais, ou isso não existe? Pois é, vamos lá. A primeira, quando você me fala a respeito do aumento da violência doméstica, é triste, mas eu preciso te dizer que o nosso tribunal fez um levantamento, deve estar atualizando daqui a pouco, mês que vem, deve estar fazendo a atualização. Então, nós tivemos um aumento de 50% do número de casos. Mas a gente sabe, só que, curiosamente, a gente depois teve uma segurada, porque as pessoas não sabiam aonde procurar. Então, nós tínhamos um aumento de casos, depois deu uma seguradazinha, porque essas mulheres não conseguiam, muitas vezes, denunciar, elas não tinham caminho. E aí, abriram lacunas, abriram caminhos. Então, foi quando surgiu a necessidade do boletim de ocorrência ser online, porque não era para esse tipo de crime. Então, as vítimas de violência já têm essa possibilidade. Alguns telefones foram disponibilizados, inclusive, entrou mais um telefone, que é o 197 agora, que é para você procurar auxílio, tentar saber aonde é que está acontecendo o auxílio e tentar te ajudar com relação ao preenchimento do boletim de ocorrência. Quer dizer, é mais um telefone. Porque, olha, no fundo, o que a gente vê, assim, desses vídeos e tudo, Pablo, é o seguinte: antigamente a gente tinha um ditado, né, muito comum, que era: em briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje em dia, o que mais a gente vê aí espalhado é que em briga de marido e mulher se mete a colher. A que se deve essa alteração? Antigamente, esse ditado se aplicava muito bem por causa do tipo de ação que era da violência doméstica. Em toda vez que a vítima sofria violência doméstica, ela teria que ir lá e denunciar para que a polícia tomasse algum tipo de atitude. Então, a gente chamava, na parte processual mesmo do direito, que era uma ação pública condicionada à representação. Número de casos de feminicídio aumentando. Ministério Público, que é o nosso fiscal legis, né, o fiscal da lei, o nosso protetor. E aí o Ministério Público, então, passou a ser um dono dessa ação. E essa ação, ela passou a ser ação pública incondicionada à representação. Então, não tem mais necessidade da representação da vítima. Qualquer um pode fazer a denúncia, que o Ministério Público vai olhar e vai ver: opa, tem alguma coisa aqui que não está boa. É uma vida que pode estar em risco. Um vizinho, um amigo, todo pode fazer. Pode. E mesmo que você ligue para 190 ou para 180, e você, quando ligue,
ele pergunte qual é o nome da senhora, qual é o seu endereço, os seus dados vão ficar no anonimato para a denúncia. Ele pode até te perguntar no sentido de saber com quem ele está falando, para averiguar, se for o caso, procurar a senhora e tudo, mas não que você saia do anonimato. Acho que isso foi um passo muito importante, mas a gente precisa conscientizar as pessoas. Quando a gente vai nas palestras, a gente reforça muito, eu boto slides, a gente bota vídeo, a gente leva os telefones, eu levo a cartilha da Lei Maria da Penha, porque muitas delas dizem assim: ih, doutora, eu não sabia que eu sofria violência doméstica. Elas se descobrem, entende? Naquela nossa fala, naquele nosso exemplo, a gente leva casos concretos, a gente leva ideias, o que fazer, aonde procurar, né? Você não está sozinha. Aí a gente leva uma série de informações e é muito importante. Eu fiz um trabalho muito importante na Clean, e aonde a gente desenvolveu na sala, né? Juntamos ali aproximadamente 30 mulheres, mas acho que devia ter quase 50, porque elas se aglomeraram querendo saber, e os homens também, e foi assim um espetáculo, porque todas elas perguntando e participando numa interação muito boa, e fizemos um trabalho também que foi um teatro com os meninos da comunidade, né? O Pablo me auxiliou com relação a isso, e olha, Simone, foi um trabalho espetacular, você conseguir falar, você conseguir levar. Então, acho que tem muita coisa para a gente fazer, o trabalho da comissão não para. Fiz um outro trabalho numa escola municipal com crianças de 11, 12 anos, em que muitos vivem escola municipal, máximo também, que a gente vê isso e a gente leva as explicações. E eles perguntam, eles querem saber. Esse tipo de informação é muito louvável de se levar. E temos aqui, que eu preciso falar, que é a Patrulha Maria da Penha, em que foi um projeto que Niterói abraçou. Quando eu conheci o pessoal da Maria da Penha, fiquei apaixonada. Eles trabalham sempre em dupla, é sempre um menino e uma menina, e é um trabalho fabuloso, porque diante de uma protetiva, aquela mulher que tem aquela medida de proteção, o policial faz o acompanhamento. Então, ele vai lá na vítima para ver se está tudo bem, como é que está por aí. E acho que a presença do policial, a vítima, todas elas dizem para mim: ai, doutora, eu me sinto tão segura quando a patrulha chega aqui. E eles me contam que é muito legal, assim, porque eles tomam um café e a pessoa já, tá tudo bem e tudo, e nunca mais apareceu, me deu um sossego. Ah, que bom, né? Então, tem uma política pública boa, a coisa avança. Agora, a gente precisa ter uma política pública, precisa ter pessoas que façam. Não, e ao mesmo tempo, Eliana, eu acho que isso que você colocou é muito interessante, porque muitas talvez não enxerguem como violência doméstica o que estão passando, porque naquele lugar de ser batida, né, de ser... Normalizou, né? Normalizou, para elas é o lugar delas. Então, é muito importante isso. E aí, voltamos às questões emocionais e psíquicas que estão ligadas, atrapalham-se aí nesses relacionamentos e ficam repetindo, e eu acho interessante o que você falou, né, do ciclo lá de violência, que é uma repetição que está fazendo mal, mas não consegue sair disso, né? Por outro lado, quero dividir com vocês uma coisa que aconteceu ontem, que me deu muita esperança nesse sentido. Olha só, a gente já tinha marcado para hoje a gravação, eu recebo um WhatsApp de uma amiga que tinha recebido de um amigo do filho, esse rapaz, não sei nem o nome, mas ele vai ouvir esse podcast, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Ele tem 18 anos, ele escreveu um poema sobre mulheres, falando da importância das mulheres na vida dele e das mulheres e do feminino no mundo, e falando assim, para cada mulher se valorizar, por que elas aceitam sofrer violência. E essa amiga que nem sabia da gravação desse podcast, me mandou, porque ela falou assim, eu sei que você gosta desses temas, esse amigo do meu filho me mandou querendo minha opinião, eu queria a sua também. E o que eu respondi para
ter trazido o poema, né? Mas ele pediu para não divulgar, porque ele vai botar nas redes sociais. E aí eu vou fazer um pedido aqui, ele ouvindo esse podcast, que ele coloque nos comentários do YouTube o poema, que ele coloque no Instagram, no nosso Instagram, se nomeie, que eu nem sei o nome dele. Quando eu vi que é um rapaz de 18 anos, isso me deu muita esperança. Dessas novas gerações, ter outra visão, valorizando tanto a mulher, tanto na vida dele, como as mulheres e o feminino no mundo, né? E aí ele fala de uma forma muito poética, e aí eu falei que eu mandaria para minha amiga, para ela passar para ele o podcast, e falei para ele desse sopro de esperança que me deu quando eu li esse poema. Ô, Eliana, eu queria saber, com relação à pergunta anterior, sobre classe social, se existe diferença entre mais ricos e mais pobres, e se existe alguma idade onde está mais centralizado isso. Pablo, olha, eu vou te dizer, não temos idade, não vejo assim, não temos limite, nem mínimo nem máximo, porque a minha experiência vê que todo tipo de mulher, namoradas, meninas novas passam por esse tipo de violência, as mais velhas também, às vezes idosas com 60 anos em que o marido já arrumou outra e começa a maltratar. E eu fiquei te devendo com relação a essa coisa da classe social, do poder econômico, que muito curiosamente, lá na OAB, eu chego a atender advogadas. Isso é o que mais assusta. Você atender uma advogada. Uma delas eu atendi. Posso imaginar. E aí, ela muito bonita, bem maquiada, bem comportada, como a maioria, né, das advogadas. E aí, eu falei para ela, escuta, você quer falar comigo? Ai, quero, Eliana, eu precisava muito conversar com você. Eu comecei a conversar com ela e tudo, e aí as lágrimas começaram a descer, a maquiagem começou a ficar toda borrada, e ela com o olho todo preto, e eu falei para ela, calma. Aí ela, Eliana, eu precisava desabafar, mas eu não sei o que eu faço. Então, acho que nesse momento foi que eu gerei para ela alguma sensação de conforto por ser também advogada, por ela estar dentro da OAB, e a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, falei, olha, você quer ir à delegacia? Aí ela disse para mim, quero, mas eu não tenho coragem. E se eu disser que você vai falar com uma pessoa maravilhosa, porque eu vou ligar para a delegada agora, você faz isso? Peguei o telefone, liguei para a delegacia, conversei e pedi para ela, você pode ir, você vai amanhã de manhã que ela vai estar lá para te atender. E acho que ali, Simone, que é o que a gente está falando, a gente tem que tratar de dentro para fora. Eu não a obriguei a ir à delegacia, mas eu orientei, expliquei quais são os caminhos, o que ela pode fazer. Conseguiu virar a página, ele poderoso, ela tinha uma situação financeira muito confortável, mas ela resolveu abrir mão de muitas coisas para poder pôr fim naquela violência, que era aquele ciclo que ela precisava quebrar. Sim. Então, a gente tem que dizer, olha, não tem classe, é rica, é pobre, eu conheço atrizes que já passaram por isso, conheço muita gente com dinheiro, conheço gente muito pobre, então não tem. Agora, o que a gente precisa, eu acho que fica aqui o meu recado, é fazer uma sociedade melhor para frente. Então, eu já criei o meu filho exigindo dele respeito pela mulher. Então, a gente já começa de casa. A namorada tem que ter respeito. Se não quer, termina, né? Mas brigar e controlar essas coisas. E ele é um homem assim. Eu deixo aqui um recado para as nossas mães. E os pais são responsáveis justamente por essa educação. Então, respeito ao idoso, e a gente tem que resgatar esses valores, porque esses valores foram embora, eles foram perdidos. E acho que hoje, se eu me predisponho a ir aos colégios e a falar e a levar, tirar essas dúvidas, esclarecer que isso não pode, que isso é crime, que isso faz mal, sabe? Não tem nada que chamar a mulher de gorda, de feia, né? De velha, porque são coisas que abalam o emocional. É o papel que hoje eu encontrei que dá resultado. Você ser
solicitada para levar um trabalho que é um trabalho de informação, mas que a gente sabe que tem um dado aí muito importante. Eliana, nesse período, se alguém que está escutando a gente é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que é vítima de violência doméstica, a OAB eu acredito que esteja fechada. Procura onde, faz como, onde telefona, para onde segue essa pessoa? Primeiro de tudo... Qual o caminho que essa pessoa deve tomar? Caminho. Primeiro de tudo, se ela está pronta para denunciar, se for um caso em que é um caso grave, Pablo, o importante é que a gente diga que a primeira intervenção tem que ser a intervenção policial, porque se ela não se posicionar agora, ela pode vir a sofrer um feminicídio, a gente não sabe a gravidade. Se for alguma situação em que o cara apontou uma arma, ela não tem que pensar duas vezes, ela tem que ligar para o 190, pedir à polícia, que a polícia leva ela, se ela não tiver em condições de ir à delegacia. Chegando na delegacia, é bom sempre ela ir com uma amiga. A delegacia, para esse tipo de caso, ela está de plantão, tá bom? Ela vai ser atendida, a delegacia está lá fazendo plantão. DEAN, que é a Delegacia Especializada da Mulher, tem em Niterói, tem em São Gonçalo e tem em muitos municípios. Mas o município que não tiver a DEAN, essa mulher vai ser atendida na delegacia mais próxima da casa dela. E o delegado vai lavrar o auto, enfim, ele vai dar prosseguimento, tá bom? É que é ideal que tenha uma delegacia da mulher, mas se não tiver, a outra vai funcionar. Chegando lá, ela relate todos os fatos em detalhe. Mesmo que o policial diga, não, isso não é importante, quem sabe que é importante é ela, não é o inspetor, não é ele está ali para escrever. Ele não está ali para dizer se aquilo, não, isso não é relevante, mas isso foi há muito tempo, não interessa. Ela tem que dizer para ele e ela tem que se impor. Não, o senhor vai colocar aí sim, porque é o que eu estou dizendo. Por isso é que é bom, às vezes, a figura de um advogado, mas nem sempre essa vítima tem uma advogada. E aí, esse 190 é polícia direto. Outro telefone que eu acho que fica aqui para essa vítima tentar entender um pouco mais o que ela está vivendo é o 180, que também é um telefone de apoio, né, de auxílio à mulher. Logo na sequência, se ela achar que vale a pena, ela pode fazer também um boletim online. Ela também pode jogar lá no Google, que todo mundo tem um telefone, né? Vai jogar lá no Google, boletim online, então delegacia legal, e ele vai achar, o Google vai direcionar para esse site e ela vai poder relatar ali. O que nós temos, de uma maneira assim, geral, todos os estados, normalmente eles têm um NUDEM, que é Núcleo de Defesa das Mulheres Vítimas de Violência. Ele defende, né, como a OAB, né, também faz esse trabalho, e eu também depois eu vou deixar o telefone aí para vocês. Ok. Nós temos a CODIM, que tem o CEAM, que é também um centro de atendimento a essas mulheres. É um órgão dentro da outra, né? A CODIM é maior e a CEAM está dentro, em que tem um atendimento psicológico, lembrando que ela tem sempre que passar pela delegacia para comprovar, para justamente comprovar que ela foi à delegacia e ela precisa de um suporte. Primeiro, ela passa pela CODIM. A CODIM, basta ela ter um boletim de ocorrência. Ela teve um boletim de ocorrência, ela procura a CODIM, que é essas coordenadorias de mulheres que normalmente é do município. Só jogar no município lá no Google que também vai achar, cada município tem o seu. E aí, depois que ela tem a protetiva, aí ela vai lançar a mão da Patrulha Maria da Penha, que tem um telefone, que ela vai se comunicar, né? E aí, gente, se de todo a mulher ainda está precisando empoderar, está precisando conhecer mais alguma coisa, fica o telefone das justiceiras, né? Que é a central que nós temos e que ela também vai ser direcionada, que é o DDD 11 99639 1212. E que é aquela equipe interdisciplinar que eu já te falei, que ela vai ser atendida por várias pessoas, né? Vários profissionais, para ela poder criar aquela força e depois ir à delegacia, né? Talvez seja um caminho, né? Acho que a gente também está ali. Eu não vou obrigar ela a nada, as outras colegas também não, mas a gente vai ouvir. E às vezes, Simone, como a gente sabe, que a gente tem uma escuta, né, diferenciada, e aí essa escuta diferenciada faz a diferença para aquela vítima, né? A gente está ali para ouvir. E aí deixa ela falar, deixa ela botar para fora. Pode ser que ali a gente consiga dar alguns cliques nela, tá bom? E ela consiga dar um clique ao se escutar também, né?
É isso aí, é esse clique que a gente busca. Eliana, o que eu ia falar ali atrás é que, assim, com certeza a gente está muito longe de esgotar esse assunto, mas eu acho que foi um primeiro passo importante, né? Uma primeira conversa importantíssima no episódio 7 do De Papo no Ar. Já te convidar para voltar, tenho certeza que tem muito mais para dizer, né? Eu volto. Obrigadíssimo pela sua presença aqui com a gente. Simone, mais uma semana, mais uma vez muito bom conversar com você. Obrigada, Eliana, foi ótimo o papo, vai render ainda muita coisa, mas sempre o meu objetivo é que renda uma pulguinha atrás da orelha de quem escuta e vá pesquisar mais sobre o tema, ou quem está vivenciando isso, vai buscar ajuda. O meu objetivo sempre é que cada um coloque questões, que as questões que fazem a gente andar. É verdade. Gente, eu só tenho a agradecer, foi tão bom, já passou tanto tempo, passou rápido, né? Passou muito rápido o nosso papo. Agradecimento a vocês. Um beijo grande para você. Simone, um beijo. E até semana que vem. Beijos. Até o próximo. Beijos. Senhora. Por isso é que eu tenho que dar uma trava na